Bom dia, Vete, tudo bem? Como vocês estão, né? Sabadou, e aí, vamos falar um pouquinho? Hoje vamos conversar, bater aquele papo matinal que a gente sempre fala. Bom, bem-vindas à nossa reunião matinal, né? Aqui a gente conversa um pouquinho sobre como você se torna uma promotora veterinária de referência, mesmo começando do zero. Hoje eu separei um assunto bem legal pra gente conversar. Na verdade, é um assunto um pouquinho polêmico, né? Mas a gente tem que conversar sobre ele. Que é sobre os veterinários acharem que os promotores são vendedores disfarçados. Isso é um assunto que rende um dia inteiro de conversa fácil, bem fácil mesmo. Mas hoje a gente vai bater esse papo mais leve, conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o tema, tá? Bom, o que é esse tema então? Esse tema é uma conversa que a gente precisa alinhar com esse veterinário, né? Então, essa ideia de que o veterinário tem, que quando nós visitamos ele, né? Quando a gente fala de promotoria, e ele achar que a gente é um vendedor que só vai empurrar produto para eles, é uma ideia muito equivocada, né? Porque a gente está ali para levar informação para ele, né? A promotoria, a área comercial, ela vai muito além da venda. A gente tem a área de relacionamento, a gente tem a área de estudo, porque a gente estuda muito, a gente tem que estar sempre atualizado. Hoje, quando a gente fala de medicamento, a gente fala de ração, é lançamento todo santo dia. Então, a gente precisa sempre estar alinhando com esse veterinário as nossas expectativas. Então, o nosso objetivo sempre foi levar informação para ele. E outra coisa, se a gente não deixar isso bem alinhado, a gente pode não ter um bom relacionamento com esse veterinário. Tudo bem? Por quê? Você tem que explicar para ele que é pro bem dele, né? Que a gente tá ali para levar informação porque ele não tem tempo de se atualizar. É corrida a vida, a gente sabe. Às vezes ele não tem como pesquisar, às vezes é um recém-formado que ele tá ali, ele não sabe como pesquisar. Ele não sabe o que ele tem ali nas mãos dele. Então, ele precisa abrir essa porta pra gente porque a gente quer só o bem dele, a gente quer só ajudar, né? E a gente não é só apenas vendedor, isso que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem uma carreira atrás, né? A gente tem toda uma técnica de conversa, a gente tem uma técnica de falar sobre esse assunto. Nós temos todo esse histórico atrás da gente antes da venda. Só que tem um porém também. Se tá acontecendo muito isso com você, significa que você tá colocando a venda acima do relacionamento dessa pessoa. Então, o que acontece? Você não tá falando direito com o seu veterinário. E isso você pode consertar. Então, às vezes não é a culpa do veterinário que não quer te receber, mas sim você tá passando a mensagem errada para ele, tá? E você tá colocando a venda acima do relacionamento com ele. Entenda, a venda, ela é uma consequência do nosso relacionamento com o nosso cliente, tá? Então a gente chega, a gente leva informação, a gente leva benefício para ele e a venda ela vem por osmose. Então a gente consegue a venda mais tarde, tá? Então vale a gente sempre lembrar que nós estamos ali para levar informação, para ajudar aquele veterinário e para ter acesso fácil a ele, tá? Isso é o nosso objetivo. Então, sempre que você for conversar, sempre que você for fazer a visita, sempre tente ter aproximação com o veterinário, sempre tente entender ele, sempre tente ter essa conversa que muitas vezes a gente não para ter, né? A visita não é só lá chegar e perguntar, doutor fulano tá aí, né? Ele consegue me atender hoje? Não, porque a promotoria é muito além disso. A promotoria é uma área onde a gente tem esse relacionamento, onde a gente pergunta realmente, tá tudo bem com o doutor? Doutor, o que aconteceu? E como que tá o movimento da clínica? Ah, doutor, o senhor atende mais gato, mais cão?
qual que o senhor tem alguma especialização, né? Isso é importante, eu conhecer o meu cliente, né? Eu tenho uma história de uma colega minha bem característica do que a gente está falando, né? Ela trabalhava numa área que era difícil a introdução do produto que ela trabalhava, né? E tinha um veterinário que ele não gostava de atender as pessoas. Não gostava, ele era grosso, enfim. E ela não conseguia. Chegava lá, chegava, conversava com a secretária, não deixava ele entrar, não deixava. Até que um dia ela conseguiu enxergar dentro da sala dele um quadro de um artista que ele gostava, né? De uma figura pública que ele gostava. E ela viajou para um local. Olha, gente, isso um tempo depois ela viajou para o local e descobriu que nessa cidade onde ela foi tinha um museu dessa pessoa. E na volta ela chegou e ela conseguiu ter acesso a ele. Finalmente, do nada, ele entendeu. Ele tava passando na recepção dela, conversando com ele, e explicou: falou, você já foi lá no museu de fulano? Aí ele não, nem sabia que tinha. Gente, nessa pequena observação dela, ela gerou um relacionamento com o cliente. Hoje eles tomam café juntos, pra vocês terem uma ideia, gente. Por quê? Porque ela sentiu a dor dele. O que era a dor dele? Não ser tratada só como mais cliente. Uma observação. Você pode gerar a venda do seu mês, se você faz a venda. Uma observação. Você gera prescrição pro resto da sua vida. Por quê? O veterinário que vê que o produto que você está fazendo promotoria é bom, que ele vai resolver o problema, ele vai fazer a indicação pro resto da vida. Não adianta. Ele é fiel a você. Fechou? E muitas vezes por relacionamento, tá? Isso é interessante. Então, qual que é a nossa... Às vezes a gente tem uma objeção muito grande. Quais são elas? Medo de falar com esse veterinário bravo. Preguiça de visitar ele. Isso é realidade, a gente sabe. Você olha aquele veterinário e fala assim, meu Deus, é ele hoje na minha rota. Não vou visitar. Não vou, não quero. Só que o que acontece? Você perde indicação e perde venda. Você tá adiando o inevitável. Você vai ter que visitar ele. Você tem que ir lá comprovar que você tá passando por ele. Então, não deixe isso acontecer. Não deixe esse medo tomar conta de você. Porque a gente sabe que você vai ter que visitar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos enfrentar esse medo, né? E o que a gente também não deve fazer? Foi visitar esse cliente, nem que seja cliente fácil, cliente difícil, qualquer cliente, isso a gente tem que levar para todos. Não esqueça de esclarecer as informações. Então, não esqueça de deixar tudo bem claro com ele, tudo alinhado com ele. Então, se você vendeu um produto com validade curta, deixa claro, fala assim, doutor, tá barato porque tá validade curta, né? Esse produto aqui encareceu, por quê? Porque alterou a distribuição. Se você não comprar esse mês que vem com aumento. Sempre deixa claras as informações, né? Por quê? Porque isso aqui vai gerar relacionamento, confiança. Isso gera autoridade diante do seu cliente. Então, se você fala a verdade, se você tem esse molejo, né, de deixar claro o que você está passando para ele, é uns 20 mil passos à frente, tá? Não tentar entender o cliente é outra coisa que pode atrapalhar muito vocês. Por que isso vai atrapalhar vocês? Porque você tem que enxergar qual que é a dor desse cliente, né? Então, a gente vai tentar entender o que ele está querendo, o que é a principal função dele. Qual que é a maior dor dele ali, né, com os pacientes dele. Porque o sucesso do veterinário é quando ele consegue acertar o diagnóstico e o tratamento. Isso a gente tem que sempre lembrar, né? E o principal erro que a gente está cometendo é sempre bater na mesma tecla. Então, viu, se o veterinário falou assim, não apareça aqui de manhã, não consigo atender de manhã, e todo dia você vai de manhã, todo dia você vai de manhã. O que ele entende? Que você não tá ouvindo ele. Pra que ele vai te ouvir se você não ouve ele? Entende? Então, ele já começa a desacreditar. Não é que você insistindo que você vai conseguir. Não, é ao contrário. Fala assim, nossa, essa menina não me entende, ela não tá me ouvindo. Eu tô falando pra ela vir à tarde, de manhã. Se ela não me ouve, pra que eu vou ouvir ela? Então, isso gera um desconforto nesse veterinário, tá?
Outra coisa que é principal também que a gente vai fazer, às vezes a gente comete esse erro gravíssimo. É achar que todo cliente é igual. Isso é o erro clássico. É o erro clássico dos clássicos. Por que eu sempre falo isso? Porque, por exemplo, a gente vai numa loja comprar roupa. Imagina. Vai eu e você comprar essa loja dessa roupa. Aqui a gente tem uma alteração, uma diferenciação de gosto. Por exemplo, eu gosto de rosa e você gosta de verde. Chega lá a vendedora, se ela não tiver esse feeling, né, essa observação em observar o estilo de roupa que a gente está vestindo, porque você gosta de verde, você vai estar com roupa verde. Eu gosto de rosa, eu vou estar com roupa rosa. Se ela não tiver esse feeling de observar, ela não consegue fazer venda. Por quê? Porque ela vai tratar nós duas igual. Entendeu? Ela vai chegar e vai oferecer o mesmo estilo de roupa para nós duas. Se eu chego na loja vestida de preto, ela não vai me oferecer um rosa. Ela não vai me oferecer um amarelo. Ela vai me oferecer uma cor, um tom mais escuro. Um azul escuro, um verde escuro, um preto mesmo. Porque ela tá vendo o meu estilo. Ela tá vendo o seu estilo. Só que se ela não tiver esse feeling, essa observação e tratar todo mundo igual, ela vai começar a oferecer principalmente coisas do gosto dela. Entende essa parte? Então, assim, não trata todo cliente igual. Não trata todo veterinário igual, porque eles são diferentes. Eles têm idade diferente, eles têm crenças diferentes. Eles têm ideias diferentes. Eles atendem público diferente. A gente atende classes de A a C. Né? A gente tem de bairros, dentro de uma cidade tem inúmeras classes sociais, então a gente tem ali um diferente público. E sabe o que é o mais legal disso? Que a gente pode observar. A gente pode mudar o nosso jeito de falar com cada um. Não é? É igual uma entrevista de emprego. Você não vai chegar numa entrevista de emprego e falar gíria, falar palavrão. Por quê? Porque você está no ambiente de trabalho. Não está na sua casa, na festa de final de ano, no churrasco no final de semana. E é a mesma coisa com o cliente. Tem cliente que você vai chegar e vai falar mais tranquilo com ele, porque você já é amigo, já é colega. E aí, doutor, como que tá o final de semana? E aí, levou a filhinha pra viajar? Levou no parquinho? E seu cachorrinho aí sarou do que a gente tava conversando? A filha passou no vestibular? Como tá o estagiário? Se aquele estagiário tá dando dor de cabeça, e aí? O que aconteceu? Porque você é amigo dele, você é colega dele. Ao contrário de você chegar num cliente que ele jamais quieto. Aquele cliente que não gosta de conversar muito, que ele é 3, 4 informação e tchau. Você não pode ficar insistindo porque o veterinário não gosta de conversar, ele não tem tempo de conversar. Tá vendo que são dois públicos diferentes? Você tem 8 e tem 80. Um que ama conversar, adora, fala até o cotovelo. E aquele veterinário que... Viu, tô te recebendo 3 informações, tchau, porque tá dando horário, eu tenho próxima consulta, eu tenho que estar lá na outra clínica, não sei aonde. Mas ele gosta de você, esse que não quer conversar. Ele só não tem tempo, mas ele gosta de você. Então, quando você atende a necessidade dele, quando você enxerga pra ele e fala assim, nossa, aquela doutora lá, ela trabalha em 4 hospitais. Meu, a vida dela é muito corrida, muito corrida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar 3 informações essenciais do meu produto e vou entregar pra ela. É um assunto pro próximo vídeo, mas já dando um spoilerzinho pra vocês... É aí que a gente trabalha com amostra também, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de amostra. Mas é aí que a gente trabalha bastante com a amostra, porque a gente sabe que esse veterinário vai dar o feedback pra gente. Então, não trata o veterinário cada um do mesmo jeito todo mundo. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu jeito, cada um tem seu gosto, tá? E isso é lidar com o ser humano, tá? A gente é bem normal. Então, quando você não deixa alinhado isso com o veterinário, quando você não deixa tudo certinho do que você tá fazendo, do que você vai fazer, o que você tá falando, você não gera autoridade pra ele. E o que ele vai enxergar em você? Alguém que só quer empurrar um produto ruim. E o seu produto não é ruim, esse produto é bom. Só que você não deixou isso explícito pra ele, você não deixou isso... É claro que é isso que você quer dele. É igual um relacionamento. Se você quer ter um relacionamento pra casar, você vai deixar claro pra pessoa que você tá junto que você quer casar. A pessoa não tem bola de cristal. Então, deixa claro pro veterinário que você quer estar ali com ele pra mostrar o produto pra ele. Tenho certeza que na hora que ele indicar o produto que ele vê, que é muito bom,
Ele vai indicar, ele vai prescrever, ele vai comprar para a clínica dele, ele vai às vezes revender pro paciente. Então assim, calma, tá? Tudo se ajeita. Então você gera essa autoridade no cliente, tá? Sempre observa previamente aonde você está indo. Então, promotora, preste atenção. Não deixa no automático. Isso é normal. Infelizmente é normal. Então, saiu do carro. Poxa, que bairro que eu tô? Ah, eu tô num bairro aqui que é um bairro de classe A. É um bairro onde o público tem um poder aquisitivo alto. Então, eu vou pegar o meu produto mais caro da minha agenda, do meu portfólio e vou conversar com o veterinário. Por quê? Porque eu sei que aqui sai, né? Produto premium, super premium, aquele produto que traz todo o benefício. Ali você vai oferecer. Poxa, eu fui no próximo cliente. Aqui é classe B, mais ou menos, C. Então eu sei que nem o muito barato vai sair e nem o muito caro vai sair. Então eu vou pegar aquele que tem um custo-benefício ideal. Por isso que a gente sempre fala, conheça os seus produtos e dos concorrentes também. Não esqueça disso, estude os concorrentes também. Porque o veterinário questiona. Ele fala assim, por que eu tenho que indicar o produto X e não o seu? Ou por que eu tenho que indicar o seu e não o produto Y? Ele sempre vai vir com comparação, tá? Outra coisa, pergunte a opinião do veterinário. E aí, doutor, o produto que eu trouxe pro senhor deu certo? Funcionou? Como que foi? O que eu falei? Tem alguma dúvida? O que o senhor acha? Pequenos passos, gente. Aos pouquinhos a gente vai conversando. Na primeira ele não vai te dar muita bola porque não te conhece. A gente não dá bola porque a gente não conhece. Cuidado. Depois a gente vai criando autoridade com ele, tá? Então comece a observar mais seu cliente. Não trate ele como todo mundo, tá? Como mãe dizia, né? Você não é todo mundo, então você vai tratar os outros como todo mundo, né? Isso é interessante. Conversas, assunto técnico que ele domina. Ele faz pós o quê? Em nefro? Leva um assunto de nefro pra conversar com ele, né? Vai vender uma ração medicamentosa. Doutor, o que o senhor acha da ração medicamentosa? O que o senhor acha daquele medicamento que lançou novo na parte de nefro? Se atualize no mercado, isso é interessante. Isso faz com que você demonstre que você está interessado no assunto que ele domina. E está interessada mesmo, porque toda informação é válida. A gente sempre tem que estar estudando. Então pergunta, doutor, e aí, aquele tratamento que lançou agora, que eles estão falando, ou aquela vacina, o que o senhor acha? Qual que é a opinião do senhor? Deixa ele falar. O cliente, ele gosta de ser ouvido. Tá? Isso é muito interessante. A gente já faça um teste. Eu já fiz teste e é muito legal. Então o cliente, ele gosta de falar. Ele gosta de ser ouvido. Por quê? Porque isso aqui gera relacionamento. E relacionamento é igual a confiança. Confiança é igual a autoridade e aí você gera a venda. Então, tenham em mente que a venda é o objetivo. A gente sabe que a gente precisa de venda para poder sobreviver, para poder ter comissão, alguns de vocês, né? Ou se você não vende, os seus vendedores estão precisando de venda, então você tá ali para ajudar o seu time. A venda, sim, ela é o objetivo, mas ela não é o caminho. Ok? O caminho é o relacionamento. Então, cuidado no que vocês falam, como vocês falam, tenham compaixão, empatia, se coloque no lugar do seu cliente. Não é fácil, não existe só você como promotora na vida, tá? Tem mais produtos, tem mais abordagem, seja legal. Doutor, não consigo te atender? Muito obrigado. Será que eu posso passar outro dia para conversar com ele? Se precisa marcar horário, tenha compaixão, seja grata também àquele tempinho que ele está conversando com você. Agradeça, esteja à disposição para ajudar. Porque eu tenho certeza que a primeira dúvida que surgir, se você tem esse relacionamento com ele, ele vai ligar para você. E na hora de indicar, ele vai lembrar do seu produto. Tá? Gente, obrigado. É isso hoje. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Então, segunda-feira, hoje é sábado, mas segunda-feira, reflita, principalmente no final do dia. O que eu fiz para mudar o meu relacionamento com o meu cliente? Perfeito, gente? Bom, ótimo final de semana. Amanhã a gente se vê, por mais seja domingo, a gente se vê ainda aqui. E eu desejo para vocês um ótimo dia.